Tudo na vida depende de organização, seja em sociedade, seja em negócios, empresas. Nós vamos falar com Wilson Matos da Silva, advogado, radialista, jornalista. Ele também é diácono, é pastor, liderança forte na comunidade terena, na comunidade indígena do Brasil, não só Mato Grosso do Sul, não. Wilson Matos, que prazer tê-lo aqui para a gente debater um assunto bacana, porque o povo terena está se organizando. Em que sentido? Então, Silva, nós estamos reunindo e fazendo essa convocação a todo pertencente ao povo terena, quer esteja na Jaguapiru, na aldeia Bororó, na aldeia Panambizinho, ou esteja residindo na cidade. Sendo terena, nós estamos organizando o povo terena na Grande Dourados. E isso engloba também as cidades circunvizinhas. Aqueles terenas que moram em outros municípios também podem fazer parte dessa associação. E por que isso, Silvio? Porque ao longo da história, os historiadores passaram por cima de alguns itens e foi como se o terreno não existisse. Por muito tempo se contou uma história inverídica, tese para se firmar colação de grau, teses para pegar um grau de doutorado, de mestre, pessoas vindo de fora, sem conhecimento, e contaram uma história que não é verídica. Primeiro, eles diziam que o terena veio para Dourados para ensinar o Guarani Kaiowá a agricultura. Confesso que quando era mais jovem eu sentia lisonjeado por isso. Mas mal eu sabia que essa era uma tese de alguns antropólogos que gostariam de remover o terreno daqui e levar para o norte do estado, onde se concentra a maior população terena. Como se isso fosse possível? Até porque, depois da guerra do Brasil com o Paraguai, os índios Quiniquinau, a terena, juntamente com alguns Caduel, desceram até o Chaco Paraguaio. E de lá eles sobem entrando no Mato Grosso do Sul. Essas terras aqui foram defendidas pelos nossos antepassados. Os terenos, os Quiniquinau, os Guaicurus, lutou por isso aqui. Do Rio Brilhante para cá, Silvio, e para o historiador que está acompanhando, é importante notar isso aqui. Isso era Paraguai, era território paraguaio. E nós ajudamos nessa conquista. E minha mãe chegou aqui, oriunda da Cachoeirinha, com 3 anos de idade. Em 1913, no final de 1913, minha mãe chega aqui com a sua família. Dona Teodora, filha do Emílio Silva, e também da Celestina Freitas, vindo com a minha avó Julieta, ela oriunda de Cachoeirinha e ele oriundo lá do território Buriti. Esses índios estavam todos juntos no Chaco Paraguaio, depois da guerra. Tá, mas Cachoeirinha, Rio Grande do Sul? Não, Cachoeirinha é um território terena lá em Miranda. Ah, certo. Eles descem, então... Obrigado por senhor explicar. Tiveram vários confrontos. Cachoeirinha aqui, por exemplo, a gente tem um bairro aqui do Isso, Cachoeirinha é uma área terena lá em Miranda. Certo. E a território Buriti, que fica aqui em Cidrolândia, né? 2 irmãos do Buriti. Esse pessoal entra... Isso em 1913. E se estabelece no final de 1913 para início de 1914, numa área quase de fronte ou em fronte ao quartel hoje. Ele é um pouco mais para cá. Ali é o território Boqueirão. Hoje eles colocam o nome do território Boqueirão bem para cá, onde está sendo feito aquele posto da Sanesul. Isso não é verdade. Os mais antigos conhecem. Então, o território Boqueirão é mais ou menos onde está aquela escolinha ali, para cá do Manaim, quase que em frente ao quartel, descendo. É por isso que surgiu a rodovia, a Via Guaicurus? Isso, e também, né? E também ali tem uma picada que só os mais antigos vão saber dessa picada, que denominaram Picada dos Bugres. Por quê? Porque quando esse povo chegou aqui, eles abriram uma picada, eram matas, né, muito fechadas, eles abriram uma picada que saía da picadinha, passando por trás, saindo aqui no Boqueirão. Então, eles denominaram de Picada dos Bugres. Em 1914, houve, então,
naquele tempo não tínhamos o delegado caça curta e nós tínhamos o grupo de captura. O que quer dizer isso? O historiador sabe, né, o que era grupo de captura. Alguém cometia um crime, alguém fazia um roubo, um furto, alguma coisa, e o delegado não tinha efetivo. E qual que era o efetivo dele? O efetivo dele era formar um grupo de captura. Ia na sua casa, Silva, você tem arma? Tem. Então pega a sua arma e vão atrás do fulano. Que não, primeira coisa, você tem coragem? Mas você tem coragem? Normalmente era um convite que não podia se recusar, né? Aí chegava no outro... Era meio na força, coercitivo. Chegava no outro camarada, você tem uma arma? Aí tem, todo mundo tinha, né? Vem cá. E formava um grupo de captura. Certo. E conta a história que a sentença era fatal, era capital. A sentença sempre era capital. Olô. Sempre levava ali na beira do Rio Brilhante. Conta a história que seguravam pelo nariz e outros e jogava dentro do rio com a mão amarrada. As piranhas agradeciam. Não era degolado, eles morriam de afogamento. Mas essa era a prática da época. Pois é, as piranhas agradeciam outros peixes. Bah, era o sistema da época, né? Eles formaram, então, quando viram os índios se instalando ali em frente do quartel, no Boqueirão, porque já era uma área, um tecorrá indígena dos caiuás, dos guaranis e deles que chegaram aqui, né? Então, eles se aglomeraram ali e, então, eles formaram um grupo de captura, aí sim, para rechaçar os índios. Então, esses índios são rechaçados e vai sendo rechaçado até perto do Tatuí. Ali eles vão por dentro, baixa ali, passando lá pelo Luciano, mais ou menos, onde é o Luciano hoje, e vai ter um confronto lá onde é o território do seu Lázaro Rodrigues, né? Falecido Lázaro Rodrigues, pai do Teodoro também, já falecido, né? Bem em frente ao Ângelo Machado. Ali sai um confronto, meu avô é morto vários índios, porque as armas deles eram impotentes diante das carabinas, né? Ali, pessoal, hoje nós estamos em 1913, 14, mas hoje essa rodovia que vai para Itaporã, depois daquele segundo, no primeiro quebra-mola, passa a primeira quebra-mola, anda uns 800 metros, ali foi o fronte, então. Isso, na época. Descendo no Bororó, lá no Ângelo Machado. No Ângelo Machado. Do território do Ângelo Machado. Eu estou confundindo com o Ângelo Massa. Não, perdão. Já próximo ao Tatuí. Obrigado. Próximo ao Tatuí. Tá. Então é a esquerda. Em 1914, esses índios morrem, já quase no final de 1914. Em 1915, o então presidente do estado de Mato Grosso, que era província, depois estado de Mato Grosso, né, e era presidente do estado, não era governador, né, ele, não vou recordar aqui o nome dele, ele então edita o decreto 401. É um decreto logo na sequência, porque o primeiro decreto é o 400, que reserva a área de Dourados, né, do distrito de Dourados, né, e o decreto 401, que vem logo na sequência, é de 3 de setembro de 1915. O artigo 1º diz: fica reservado uma área para coloniamento de índios. Bom, o decreto tinha uma visão totalmente distorcida do que fosse índios. Primeiro, o índio não vive em colônias, mas eles reservaram uma área para a colônia, né? Ou seja, para colocar todos os índios juntos. Né? Não era área caiuá. Ali tinha Quiniquinal, tinha Guaicurus, pessoal do Manuel Bertolino, do Atanasião, que todo mundo conheceu, né? Esse pessoal era oriundo e mestiço, Quiniquinal com Guaicuru. Então, esses terrenos foram denominados depois os originários. Depois, em 1960, a missão trouxe a família Valério, o seu Guilherme. Em 1960, 61, trouxe a família do seu Guilherme, que era missionário e veio trabalhar como missionário com os índios. Não veio ensinar agricultura, é bom que o historiador fique atento a isso. Ele veio porque ele era missionário e foi convidado pela missão, e futuramente, vendo uma dança terena, o então reverendo Orlando pediu para ele que ele organizasse um grupo de dança. E ele não tinha material humano aqui para fazer, porque os índios terenos originários, que originou com a área, já havia perdido a língua, já havia perdido os costumes, porque vinham subindo. Então ele voltou lá na terra dele, trouxe seu Inocêncio, veio com ele, já estava com ele o Teti, que toca o tambor,
Depois vem a família do Libano, né? Em 1957 vem a família do Libano. Então eles formam ali um grupo de dança e fazem a apresentação a pedido da Missão Kaiowás. A dona Lodi que pediu, entrevistando o Guilherme fala isso. Então, o que os antropólogos passaram a vender para nós? O Guilherme é neto, é parente interno, quem que é? Quem que é Guilherme? O Guilherme Valério, já falecido, certo. Né? Guilherme Valério. O que os antropólogos venderam ao longo do tempo? Primeiro, o material de alguns antropólogos, é bom que fica dito isso, que não usa muito a ética, inventam teses para se firmar, para colar grau, para ter um título, pessoas que vieram do Rio de Janeiro que nem conhecia, né? Mas se especializaram, saíram aqui especialista em Guarani, especialista em Kaiowá, e venderam essa história. Então, o que eles faziam? Eles faziam uma verdadeira intriga, porque para nós, chegamos antes, eles diziam, não, vocês são os terrenos originários. Mas nós não falávamos a língua, não tínhamos mais, muito pouco a tradição já conosco, né? A cultura. Para os que chegaram depois, dizem, não, vocês têm que ficar quietinhos, vocês estão em território alheio. Só que para nós eles diziam, ó, esses são os originais, porque eles falam a língua. Então colocou por muito tempo essa desavença. Quando o território é reservado em 1915 pelo decreto, o Estado leva 50 anos, Silvio, para poder prover a demarcação. Aí em 1965, né, o Terra Sul, Departamento do Estado do então Mato Grosso, ele procede à demarcação das terras, perdendo 61 hectares, já ficou 3.539 hectares quando efetivou. Era 3.600? 3.600. Quando acabou a demarcação, já tinha vazado 61 hectares, ficou 5.439 hectares. Então, quando o passo da demarcação é reconhecimento, delimitação, desintrusão, se tiver, e o último passo é o registro da área. Quando eles foram registrar a área, seria agora, nós vamos botar que nome? De qual povo? Porque está tudo misturado ali, né? Primeiro porque o decreto não reservava uma área para os Kaiowá. O decreto reservava a RIT, Reserva de Dourados, para índios, coloniamento de índios. Aí então falaram, não, mas aqui tem a Missão Kaiowás, coloca aí os Kaiowás. E aí, então, agora os antropólogos têm mapeado o etnoterritório. O etnoterritório significa o seguinte, se você vai dar aula, você é terreno, você tem que dar aula lá nos terrenos. E aí, como que o professor, inclusive muitos efetivos já, vai ficar sem etnoterritório? Porque na história, o que o Jorge Eremites, doutor em antropologia, definiu, o que os guaraniólogos fizeram foi ignorar por completo o povo terreno no território do Dourados. Então nós somos um povo hoje desterritorializado. Nós temos um espaço, mas nós estamos invisível. De originário a desoriginário. Invisível. Né? Qualquer política que venha não diz respeito a nós. Doutor Wilson, só um adendo, só uma colocação, gente, porque assim, aquilo que começa errado, o normal, errado, né, é continuar errado. Então tem muitos historiadores, doutores, tal, que desconhecem essas questões e daqui para frente eles têm isso de conhecimento, quando na verdade também eles foram pegos, tá certo? Vendendo o que comprou, mas tá. Então a gente está indo aqui no cerne, ou seja, na raiz. Importantíssimo. Em 1993, quando nasceu a minha filha, né, eu não estive presente nessa reunião, mas eu entrevistando o Antônio da Silva, ele é também originário, chegou com esse povo que chegou em 1913, eu entrevistando ele para fazer um trabalho de conclusão e fazendo um trabalho de pesquisa, ele me falou assim, ele é meu primo, ele falou, primo, aquela mulher de Brasília chegou com um papel na mão e falou assim, senhor Antônio, falou, pois não. Então, o senhor vai voltar para onde? Voltar? Como assim? Não, qual que é a sua aldeia de origem? Falou, aqui. Mas o senhor não é terreno? Falou, sou. Então, mas nós viemos de Brasília porque tem uns terrenos aqui que vieram de outra aldeia que tem que voltar. Falou, mas eu não. Meu pai nasceu aqui, meu avô é daqui, a minha aldeia é aqui. Falou.
Né? Tô aldeado. Eu estou aldeado. O Antônio hoje tem perto de 90 anos, já 80 e poucos anos, né? Caramba. Então, para você ver onde é que chegou essa história. Exato. Aonde que chegou, né? Aí, ao ponto de eles ver que nós tínhamos chegado aqui antes mesmo da formação da aldeia. Só que isso não resolveu porque não é esse território, isso aqui é um território Guarani Kaiowá. Já, mas na época, doutor, além do Terena, em grande maioria, que chegou, assentou, Cadiuel, Guaicurus e o Guarani. O Guarani já estavam por aqui. Já estava junto também. Essa é uma área em que o número maior dos Terenas, então, no caso? Ou como é que era? Ou, como é que é? Os Terenas que vêm, eles vêm depois da guerra do Brasil com o Paraguai. Eles não são poucos, porque eles vêm agrupados. Então, quando chega aqui, se você for olhar hoje a formação, ele é mais ou menos equivalente. Nós tínhamos mais ou menos o mesmo número de Kaiowá e quase o mesmo número de Terena. E os Guarani vêm um pouco do litoral paulista e do Paraná. Difere muito a língua do Terena, do Cadiuel, do Guarani? O Cadiuel é totalmente diferente. O Quiniquinal e o Terena é subgrupo, então é uma só. Certo. O Guarani e o Kaiowá é subgrupo, só difere palavras, mas eles se entendem completamente. Todos, vocês não se entendem todos? Não. O Terena não entende o Kaiowá Guarani. O Guarani entende o Kaiowá. Sim. O Quiniquinal entende o Terena. Para mim que todos falavam... O Guaicurú, a língua é totalmente diferente. Totalmente diferente. Inclusive, a mulher fala de uma forma e o homem fala de outra forma. O Guarani, a questão do espanhol, todos dominam ou só como é que é? Uma parte melhor o Guarani? Quem passou por essa área aqui do Chaco Paraguaio, quem convive aqui há muito tempo, você já está acostumado com portunhol, né? Portunhol. Tá, doutor, vamos lá então, beleza. Tem mais alguma coisa a colocar? Que mais? Então, essa assembleia... porque aí sim, então agora, 2023, depois que a gente conversando, vem analisando, vem estudando, pesquisando, ouvindo e tal, então vocês chegaram no momento de que, olha, a gente precisa ter uma organização e mostrar a realidade. Para isso, então, que está sendo marcado para o dia 1º agora, uma assembleia, um edital que está sendo convocado para o povo Terena da Grande Dourados. Então é uma constituição, uma afirmação, é isso? Isso, uma afirmação. Certo. Na verdade, uma atitude afirmativa essa organização, né? Para dizer para todos, inclusive para a academia, nós estamos aqui, nós somos de carne e osso, nós existimos. Portanto, o território de Dourados, quando diz que é um território Kaiowá, vírgula, Guarani, vírgula, ou Terena. Tem que ter pelo menos o ezinho ali, a conjunção. E é grande o número de... Muito. Hoje se estima em 5 mil para essa próxima... 5 mil índios? Terenas? Terenas. Caramba, rapaz! Esse é um dado extraoficial, mas segundo... Aproxima. Segundo quem informou, 5 mil tá nessa casa aí. Tá. E aqui, Dourados, Panambi? Eles estão mais dentro da aldeia. Jaguapiru e Bororó. Jaguapiru e Bororó. Certo. Mas tem alguns, eventualmente, lá em outras aldeias. Então, e podem vir. Podem participar. Podem participar, tá bom. E o que vai ser discutido, onde vai ser o local, como é que é essa reunião? Interessantíssima, hein, gente? Bom, para efetivar juridicamente, você precisa dar publicidade. É o que nós estamos dando publicidade, convidando todos para que dele tenha conhecimento, né, do edital. Desde o dia 20 nós já estamos fazendo esse périplo pelos meios de comunicação, nós estamos divulgando nos centros sociais, nas escolas, né, no local de concentração, e esperamos agora, no sábado, né, a gente poder coletar o número de assinaturas das pessoas que estão se afirmando, porque esse rol de assinaturas será levado em cartório, reconhecido, né, mas ela é uma organização tradicional, é bom que isso fique claro. Não é uma associação. Ela é uma organização tradicional nos termos do artigo 231 da Constituição Federal. São reconhecidos índios, sua organização social. Então, a Constituição Federal reconhece a nossa organização social. Nós não precisamos de CNPJ
né? Nós não precisamos de uma diretoria como exige um CNPJ. Então nós vamos ter um colegiado representando... Nada de associação, nada de fundação. É uma organização tradicional. Então essas assinaturas serão coletadas das 7 da manhã até as 17 horas, podendo entrar também no evento. O evento vai começar às 18 horas, à noite será feito umas mesas de apresentação, será contada a história da chegada dos Terenas, os Terenas anciãos estarão presentes, para marcar esse início do momento em que nós estamos reafirmando, né? Afirmando, nós já estávamos aqui quando nós chegamos, nós estamos reafirmando que esse território também é tereno. Não é para usurpar território de ninguém, não é para ser contrário com ninguém, não se refere a espaço, nós não estamos brigando por um espaço, nós já estamos dentro do nosso espaço, convivemos há 100 anos, há mais de 100 anos, com os Guarani Kaiowás, com a maior tranquilidade. Que assim seja, né? Mais reafirmado agora. Reafirmado agora, organizado. Então, à noite você está convidado, né? Tá bom. Primeiro, porque durante o dia eu tenho já compromisso, tenho que fazer um trabalho. O espaço é o Recanto do Tio Lico, a aldeia Jaguapiru, que é um clubezinho. Vamos lá. Um local. Sábado à noite. Para eventos. Vamos lá. Uhum. E a gente vai estar lá. Aí à noite vai até que horas? À noite eu acho que aí depois vai ter um comes e bebes, algumas coisas lá, né? Puxeiro à vista. Puxeiro à vista. Vai ter uma confraternização depois, né? Então a gente vai fazer as mesas, a apresentação, vai ter uma confraternização. Esse material será levado em cartório e registrado, apenas registrado. Nós não teremos CNPJ, que não teremos presidente, vice-presidente, não teremos nada. Interessantíssimo, doutor. Então o Terena tem a língua dele, o Guarani tem a dele, Cadioel, Guaicurus, Quiriquiná, todos eles, cada um. Uhum. Nós temos a história aqui, por exemplo, do início da aldeia. Eu não sei onde é que eles falaram que antigamente tinha uma cachoeira, porque se tinha não tem mais, é meio estranho, né? E que a água fazia bororó. Então, porque na língua kaiowá, bororó é a queda d'água, né? Aí por isso seria o nome da aldeia. Totalmente inverídico. O Antônio Bororó foi um índio quiniquinal mestiço com Guaicurus. E segundo a história, ele era muito grande. Diz que quando meu tio conta que quando ele saía caçar assim, de longe você enxergar, parecia um adulto com as crianças perto. Tal era o tamanho dele, diante dos outros, né? E ele, segundo a história, era um cara pacífico, né? Ajeitador, ajeitava sempre as coisas, mas ele era um cara muito grande. Então, quando tinha alguma confusão, os caras falavam, olha, eu vou chamar o Antônio Bororó. E ele foi se firmando como liderança, né? Como a primeira liderança. Criou-se a aldeia Bororó. Em 1940, meados de 1940, o capitão Ireno Snardi, ele então determina que o João Uruchu fosse o primeiro mandatário da aldeia Jaguapiru para cuidar das confrontações da área que estava sendo invadida, né, nas divisas. Então, e essa hierarquia continua até hoje, é cultural, tem, né? Até hoje. Então, até hoje você tem as duas organizações. Com relação à flecha, todos, também cada um tem a sua cultura de arma, de defesa, como é que é? Todos eles usam a flecha. Arco e flecha não é? Arco e flecha é uma das armas, porque arco e flecha, zarabatana, a gente não usa muito zarabatana aqui, né? Mas eu uso arco e flecha. Para caça e para defesa. Nós temos alguns índios que são coletores. A história do Kaiowás, por exemplo, ele diz que o índio é coletor. O que é o coletor? Aquele que não costuma ficar muito no lugar plantado. Porque o índio, ele é nômade, né? Uhum. Ele sempre anda no território. Por isso fala, isso aqui tudo é território Guarani Kaiowá. Ou território, porque ele não... O terreno é menos nômade? Não, também. Também. Ele é cultural também. Ele é menos porque ele já pratica agricultura. Ele pratica agricultura, né? Então ele pratica agricultura quando está muito lavada a terra aqui, ele vai para outro local. Né? Já o Kaiowá, o Guarani já é o Kaiowá, ele já é mais coletor. Ó, e esse mês é o mês das frutas aqui em tal lugar, né? Aí o mês que vem, daqui 2 meses, aí nós temos a colheita tudo natural, né? A gente vai fazendo essa colheita tudo natural. Caça, movimento de caça, de pesca, de rios, assim que se organiza. Muito bem. Tá vendo como é que é, pessoal? Cada caso é um caso. E não tem mudança, né?
Com certeza. E tem esses confrontos, né, doutor? Esse confronto que deixa a gente assustado, né? Sim. Que a gente tem que saber as origens, conhecer como é que é, para que a gente tenha o julgamento, né? Tem o julgamento, o preconceito. O que eu gostaria de chamar a atenção para aquele que estiver acompanhando aqui é que nós fomos forçados em alguns momentos, por exemplo, o pessoal lá do Monte Cabral, na Bahia, os índios que lá estavam, eles foram forçados, né, a abandonar sua língua. Nós, na escola, no meu tempo, era proibido falar a língua. Nós não podíamos falar, né? Até porque eram 3 pontos. Então a gente foi, em determinados momentos, nós fomos forçados a isso, né? E hoje nós estamos sendo forçados a entrar numa civilização. Então, às vezes, quando você olha o índio, olha, ele podia plantar, tem terra, ele podia fazer isso, você está vendo ele da sua lente, do seu foco. Mas procure entender, ele tem uma lente, um foco diferente. Ainda que ele esteja obrigado nesse centro urbano, nesse aglomerado de índios, ele ainda tem a índole, que é aquele chip cultural. Então, isso é paulatinamente. Então, a gente não pode comparar o indígena, dizer ele é preguiçoso. Até porque, quando fala que é preguiçoso, eu não admito, porque foram os índios que abriram as fazendas, são os índios que consertam os buracos, são os índios que coletam o lixo, né? Então, talvez do ponto de vista, ele não tem a ambição que as pessoas têm. Às vezes a pessoa levanta de manhã cedo porque ele é obrigado a chegar não é porque ele é trabalhador, não. Isso tem que ficar claro, né? As pessoas às vezes levantam porque ele é obrigado, porque tem que ir para o trabalho, porque tem que pagar suas contas de coisa que ele comprou pela ganância dele. Às vezes nem precisava. O índio não tem isso, não. Então, muitas vezes ele pode deitar numa rede, ficar balançando e a gente fica pensando, poxa, mas como ele é preguiçoso, né? O rico tereré. Que bom. Doutor, um abraço te ver, meu irmão. Felicidades. E vamos voltar aí, porque essa pauta ela não para por aqui, não. Demos início e a gente vai dar continuidade. Muito bacana mesmo. E eu convivi com esse povo, estudamos na mesma escola, dividimos o mesmo espaço, né? Na escola Marechal Rondon. Aprendi muito com esse povo. Então a gente tem assim, uma proximidade muito grande, muito de respeito. Grupo Escolar Marechal Rondon. Grupo Escolar Marechal Rondon, faz tempo. Barracão do Sapé. Barracão do Sapé, exatamente. Depois que a gente vê. Meu querido, obrigado. Se quiser deixar também falar na tua língua aí para encerrar, fique à vontade, porque agora é obrigado a falar, né? Não, é só agradecer e dizer para os nossos seguidores da Gazeta MS. Seguidores da Gazeta MS. E para aqueles que são terrenos, é um momento oportuno de se reafirmar, dizer, olha, nós existimos, estamos aqui, e não estamos brigando por espaço. Espaço nós já temos, nós já estamos aqui, só precisamos ser vistos. E é por isso a organização tradicional Terrenos da Grande Dourados. Wilson Matos da Silva.